Os homens, para mim, tinham mais conexão emocional, estás a ver? Para mim, tinham mais conexão emocional com as mulheres do que têm hoje. Porquê? O que é que a sociedade de hoje lhes dá imenso que antigamente não lhes dava? Não concordo com essa afirmação, mano. Sabes o que é que está a acontecer? Eu digo o quê? Os homens cada vez mais pedem como antigamente. Posso dizer isto? Tu fazes uma pergunta, não queres responder? Bro, deixa eu só dizer. Já respondo, deixa eu falar. Pornografia. Isso é que faz o homem de hoje em dia, não ter tanta conexão. Eu não vou falar de porno no vídeo. Foste para os avós, para antigamente. Yeah. O que é que isso a ver com o relacionamento? Yeah. Porque ele ia dizer que antigamente, tu estavas a dizer que as pessoas viviam menos, não é isso? Antigamente o que acontecia é, tu tinhas muitos casamentos combinados. Antigamente o homem saía de casa, tinha posses, pedia a filha em casamento aos pais, os pais davam a filha e casavam. E assim as mulheres, não havia aquela cena de eu quero namorar, eu não quero, estás a ver? Era já tudo combinado, era tudo decidido. As pessoas tinham que sair de casa, casar, pegar alguém e juntar-se. Pouco a pouco as coisas foram evoluindo e parou de ter isso. As pessoas começaram a ficar com quem elas amam. E conforme foi evoluindo, as pessoas cada vez mais vão esfriando e vão deixando de se amar uns aos outros e começam a amar-se a si próprios. Hoje em dia o que ganha e o que manda é o amor próprio. Tu não foste feito para ninguém, não queres depender de ninguém, tens primeiro que fazer a tua vida e cuidar de ti. É isso que manda. Se tu queres estar com alguém para dar umas voltinhas, fazes tu muito bem, és o poderoso e assim está. Aí é está isso errado, que o mundo te vende hoje em esse dia. pensamento é que estraga a relação. Mas é isso que os... Não. O pensamento, dás uma voltinha com pessoas à toa, isso é que estraga a relação. Mas eu não estou a dizer que é o pensamento correto. Eu estou a dizer que é isso que acontece na tua realidade. Sim, mas imagina. Então vocês acham que tipo, antigamente existia menos traições do que existe agora? Antigamente havia mais Não, compromisso. da parte dos homens estás a havia. ver? Da parte das mulheres não havia. As mulheres não traíam tanto, porque eram mais criticadas. Porque socialmente já eram mais criticadas. E aquilo como pesava tanto, não havia tanto. Não Hoje em havia dia, tanto. como já não há tanto, é como toda a gente tem direito de fazer o que quer, digamos assim, entre aspas, as pessoas já não têm tanto medo de fazer as coisas. Hoje em dia traiu, foste um estúpido, segue em frente, vais encontrar Não, outra mas para pegar e é trair. diferente. E é a mesma Eu coisa. concordo e discordo, porque ao mesmo tempo, hoje em dia, se um gajo trair uma gaja é aos amigos, ok, traíste, mas és ganda garanhão. ganda garanhão. Se uma gaja trair um gajo, para os amigos dele vai ser uma ganda... Não, já foi mais, pronto. continua a coisa, mas já não é tanto, cada Não vez é. menos. Elas são mais Cada não, vez- elas são mais Sabes porquê? fedidas, elas são Sabes fedidas, porquê? elas são já Mas mais sabes porquê? Hoje em dia o que manda, a sociedade já não é tanto física, já é mais social. E hoje em dia a potência nas redes sociais são as mulheres. Então hoje em dia já não há tanta crítica, porque as mulheres olham, mas tu foste para a internet, hoje em dia dizeres, ela é uma pi, porque traiu o gajo com não sei quantas é que não te vão cair em cima e dizer, se fosse mas isso homem, é uma coisa- tu não dizias isso, não sei do tal. Ou seja, Isso já é não... liberdade de expressão e Não. entendes, estás a falar das redes sociais, Mas- daquilo que trouxeram para a nossa sociedade. Sim, Isso eu concordo, mas ninguém está... O que eu estou a dizer é que elas vão ser sempre mais criticadas do que nós. já não é uma realidade E tão isso- forte. Mas E isso já não é. ponto. Eu digo- Hoje em dia já não digo tanto. Bro, É só mais criticadas, acredita. mas em comparação com aquilo que era antes, não tens nem metade. Não, nem metade. Nem metade, filho. Não. Muito mais. Nem metade. Olha, vamos ver. Então, se elas traem, os gajos pegam e metem, por exemplo, vídeos delas que fizeram com elas ou alguma coisa assim na internet e seja aquilo que for. Quem é criticado não é o gajo que está ali a fazer coisa, são Mas elas. sabes se porque tu que- metes nudes e na internet e seja aquilo que for, quem é criticado são elas. Já não, és tu. já não. Hoje em dia Bro, eles fazem dinheiro com mano, isso. isso é para Hoje em dia os dois lados. hoje em dia elas Bro. são idolatradas por isso. Sabes porque mais um motivo pelo qual elas já não estão criticadas? Antigamente, uma mulher que andava com vários gajos era super criticada. Hoje em dia, sabes, não. E um motivo vou dizer porque os ídolos nacionais desses meus notas, Anitas, Mirelas, cantoras, tudo, as popstar, os ídolos delas fazem isso, gabam-se de dar com não sei quantos gajos, não sei quantas pessoas, e a sociedade dá-lhes força e empoderamento e dizes, fazes tu muito bem, estás no teu direito. E se tu fores... Famosos vão ser sempre famosos. Oh, A Marilyn mas- Monroe também andou com 4 ou 5 ou 6, bro. Mas era criticada. Mas era fortemente criticada. Era fortemente e não era uma criticada, força tão grande e era tal e muito qual como abafada elas são. coisa. Tal Hoje e qual como elas não são. podes comparar com os Tal e outros. qual como elas são. Tens que Bro, vamos ser reconhecer. sinceros. Eu arrisco-me a dizer isto. Vais a um TikTok da Anitta em que ela vai dizer que eu já peguei este. Eu garanto aqui que 40% da sociedade, dos putos entre os 15 e os 25 vão dizer ganda Anitta e o caraças a coisa. Tudo o que for para aí, os 60% são só mães Queres e ver? pais a dizer assim, isto é uma pouca vergonha, Queres como é que ver- vocês podem queres falar ver que assim eu de te provo- relações e assim a Queres ver que eu te provo o contrário? Eu Estás a digo ver a isto MC de Mirella? caras. Estás a ver a MC Mirella? A MC Mirella teve um envolvimento com o Neymar.
E ela foi para um podcast. A falar do Neymar. Foi um podcast dizer para a amiga: podes ir lá, aquilo vai ser bom, ele é muito gostoso, não sei o quê. Agora vamos inverter os papéis. Se fosse o Neymar a dizer isso, quem é que ia ser? Ela não foi nada criticada por isso. Quem é que ia ser criticado? Pronto. O Neymar não é ser o filho da mãe por estar a expor assim a Pronto. intimidade Pronto. e por estar a falar da mulher. Eu não é. Pronto. É diferente, E tu aí estás aí por um ponto diferente já. Porque Não, aí tu porque- tens razão. Porque existe sempre aquele boato, não é boato, aquele ditado que é quem come calado repete sempre o prato. Para nós homens, porque nós somos figuras que é, no sentido, temos de ter mais responsabilidade do que daquilo que nós falamos e elas também. Mas parte de nós dizer assim, pá, não vou falar da pessoa com quem eu já tive. Percebes? É mau, não só pode falar isso. Agora se elas quiserem falar, é bom para nós. Estás a ver? Mas voltamos ao mesmo. Se nós falarmos delas, elas vão ser sempre criticadas. Nós vamos ser criticados, mas elas também podem ser criticadas. Exato, porque então, elas podem ser mas criticadas então por estarem com muitos. não digas que elas já são mais, porque hoje em dia já nem tanto. Mas E são, pegando bro, nessa mas história são, também dos mas nudes, são. o Gonçalo Ramos, que foi espigado aquele vídeo dele. O Gonçalo Ramos foi gozado, a torto e feio, burro do cara, se fosse uma miúda e descobrissem o rapaz que fez isso, o rapaz era lixado na internet. Eu vou Iam te gozar explicar com ela, porquê. mas Eu o vou te dizer rapaz porquê. socialmente na Eu vou internet dizer porquê. ia ser completamente E eu vou-te já lixado responder por ter porquê. espigado Se eu aquilo. tiver mal, as pessoas que estão a ver isto e vocês elucidam-me e digam-me o contrário. Em Portugal, qual é a massa adepta maior que existe? Benfica está. Pronto. Primeiro passo. Depois, esse vídeo só saiu depois do quê? Do Mundial? Não. Da vitória de Portugal contra a Suíça. Que o Gonçalo Ramos fez o quê? Um hat-trick. Yeah. 3 golos. Bro, havia milhares de pessoas, benfiquistas, bro, eu vi isto em milhares de sítios, benfiquistas, e pessoal diz assim, apaguem isso, estão a lixar a vida do miúdo, apaguem isso, estão a lixar a vida do miúdo. Se o Gonçalo Ramos não tivesse marcado 3 golos, se o Gonçalo Ramos fosse de um Sporting, ou se fosse de um... Estava a ser lixado socialmente e a gozar com a cara dele, mano. Iam gozar com a cara dele, aquilo não desaparecia tão rapidamente como desapareceu, estás a ver? E ainda se for preciso, criticavam de mandar vídeos a essas miúdas e assim Mas pá. o que eu quero depois? E também tocar. criticavam a miúda que fez isso Não que fez. E criticaram muito a miúda que fez isso. Por isso, existe para um lado e existe para o outro. Mas tu não podes. Mas hoje em dia, passa o tempo passar, as mulheres vão ser sempre muito mais criticadas que os Eu homens. já não acho Ponto, que- bro. Porque Mas hoje em mas dia... é normal, imagina, deixa-me explicar aqui um ponto. Durante toda a história, agora recentemente há testes de ADN, mas não são 100% seguros. Se um homem tiver várias mulheres, sabes quem é o pai, certo? Se um homem tiver várias mulheres, sabes quem é o pai, sempre. Sim. Se uma mulher tiver vários homens, quem é o pai? É daí que fica... Mano, os testes já não são 100% seguros, hoje em dia. Sim. E isso é verdade. Se um homem tiver com várias mulheres, sabes que é o pai, mas se uma mulher tiver com vários não homens, tens como sabes saber. quem é. E por isso é que mesmo é que elas são mais escolhidas na sociedade. Porque o peso que elas carregam é maior. Exato. Nesse aspecto. A traição... E estás-me a ajudar a mim e aqui. Tu vais sempre dizer que elas vão ser sempre muito mais bonitas que nós. Exato. A Não, traição... vão ser mais femininas no sentido de... Estão errados os dois a protrair, os dois são super errados, ninguém tem que fazer, e acho que se um quer andar com 50-60, a outra também quer andar com 50-60, tudo bem. Mas depois, a nível de procriação, a nível de gestação, a nível de ser miúda e engravidar, como ele está a dizer, alguém vai ter que assumir a criança, ela não vai ser mais solteira. Como é que vou saber quem é o pai se ela própria não se vai lembrar? E diz- Quantos e e diz quantos uma cena. casos dessas mulheres que se envolvem com vários homens, depois não sabem quem é o pai? Não funciona assim. E diz assim... Desculpa, me fala. É só mais uma... É uma pergunta assim... Fala. Temos que ver em quanto tempo é que já estamos. E quanto é que... Imagina, o dar um filho para um pai é um privilégio. Ok. Um homem Gosta de ser pai. gosta de ser pai, certo? Sim. E achas que esses homens vão assumir um filho que é de uma mulher só? Se a mulher tiver com vários homens, achas que algum deles vai fazer um tipo, vai se assumir, eu sou pai, e não saber quem é que é? É uma questão. Aí É complicado. É complicado, É complicado. mas aí está uma questão de maturidade, bro. Eu acho que não é uma questão de maturidade. digamos. Em que sentido? Maturidade em que sentido? Eu vou explicar. Que é, se tu gostares mesmo da pessoa, mas souberes que a pessoa que está com várias pessoas, Yeah. percebes? Se tu gostares mesmo dela e chegares ao pé dela e dizes, olha, eu, mesmo que não seja meu, eu assumo. Mas a partir do momento que eu assumir, existe uma relação entre nós, existe uma relação, deixa de haver os outros homens e passo só a ser E eu. achas que isso vai acontecer da parte da mulher? Que isso pode acontecer? Eu acho que sim. Mas A maioria das vezes acho que sim. Eu vou explicar porquê. Porque Mas quando uma mulher tem a mentalidade da mulher por si, quando tem um filho, muda completamente. Mas, Certo. ó Caparica, também, por mais que, digamos assim,
por mais que haja essa maturidade do lado de algum homem e diga, mesmo que não seja meu, eu assumo, a realidade é que o problema é, tendo tido esse conflito, o filho vai nascer. Digamos que ele nasce, faz o teste de ADN e não, deixa acabar. Mas precisas sim, sabes porquê? Porque alguém é o pai daquela criança, aquela pessoa se calhar tem o sonho de ser pai, engravidou ela, mano, deixa-me acabar o meu discurso, engravidou ela, não sabe que é pai. Agora eu, pessoalmente, se tivesse engravidado uma miúda e nunca soubesse, e fosse descobrir 20 anos depois que ele era meu filho, eu ia sentir-me super mal. E sabes porquê que isso ia acontecer? Porque ela engravidou, não sabia qual deles era, também se calhar teve vergonha de contar para toda a gente, eu não teve, e eu nunca tive direito de saber que tive um filho. Não, mas aí existe uma falta de comunicação no discurso que nós tivemos aqui, que é no sentido, se a mulher ficar grávida, ela tem que avisar as pessoas com quem teve, dizer que está grávida. E se tu descartares, não tens o direito para voltar 20 anos depois a dizer que o filho é teu e que descartar, mas se eu for descartado. Não importa, se tu não quiseres ser descartado e eu também não quiser ser descartado, ele depois decide com quem há de ficar, sendo o pai do filho. Não, mas eu não tenho que ficar com ela, eu quero saber da criança. Não, eu não estou a dizer que vais ficar com ela. Não estou a dizer que vais ficar com ela. Se tu és o pai da criança e o outro é que ficou com ela e está a assumir a figura de pai, é uma questão que é dele. Percebes o que eu estou a dizer? E agora, só terminando aquilo que eu queria dizer há bocado para ver se eu não me esqueço. Há bocado que me disseste assim, eu estou-me a lixar se é ele que fica com 60, se é ela que fica com 60, é igual, não é? E eu vou-te explicar por fisionomia que não é igual. Tão simples quanto isso. Se um homem foder 60 é um ganda garanhão, porquê? Olha a linguagem. Se o homem tiver relações sexuais com 60 é um ganda garanhão, porquê? Porque ele só mete lá aquilo que tem lá a meter, né? Exato. Agora, quando uma mulher dá uma coisa para 60 gajos, tu por si, tu pensas logo o quê? Se sincero como homem. Mas pensas o quê? Mas há uma cena assim. Esta está toda... Estás a ver? Esta já teve com fulano. Mas a mim vão-me dizer o quê? Que este gajo tem a coisa toda... Não tem, bro! Porque elas por si, a fisionomia delas, estás a ver? Já obriga, estás a perceber? Que elas sejam mais criticadas que nós. Mas sabes... Mas eu vou explicar isso. Eu vou explicar isso. Percebes? Normalmente, as mulheres gostam do homem com experiência, certo? Ok. Isto aqui... normalmente as mulheres gostam do homem com experiência. Okay. Há umas que não... eu gosto mais do... Está bem, é uma exceção. Ok. E os homens gostam mais do quê? Qual é que é a mulher ideal para o homem? Bro, eu pelo menos gosto de uma... Eu pelo menos gosto de uma mulher que tenha boas experiências na cama. Me faça ter boas experiências na cama. Eu vou deixar de explicar porque é que eu não acho. Uma mulher que tenha várias experiências na cama... Sim. Ela vai estar sempre a comprar inconscientemente. Teve mais homens, certo? Ok. Cada homem que ela teve trouxe um trauma, ou uma incerteza, ou uma insegurança. Isso, quanto mais homens elas tiverem, certo? Sim. Mais inseguranças, mais traumas têm para uma relação com o homem que eu quero. Ou não. Está aprovado cientificamente. Pode ou não pode. Está aprovado ou não pode. Caparica, está aprovado cientificamente. Mas pode ou não pode. Mas está aprovado. Mas pode ou não Mas pode. por norma deixa. Eu não estou a dizer todos os homens. Estou a dizer, normalmente tem mais traumas e inseguranças porque uma mulher, quando tem relações sexuais com um homem, é algo mais íntimo para ela. Conecta-se emotivamente com o homem. Ou não. Não. Mano, normalmente conecta-se. Minimamente. Porque as mulheres são mais emocionais do que os homens. E são, e ninguém diz o contrário. Mas voltamos à mesma coisa, que é a sociedade antigamente é diferente da sociedade de hoje. Sim. E hoje em dia as raparigas conectam-se com rapazes, estás a ver? Não tanto, se calhar, por emoção, mas sim por é giro, gosto, então é isto. Complementando aquilo que o Gui estava a dizer, não é tanto o lado da emoção. O que é que acontece muitas vezes? Uma mulher que tenha que se envolve com muitos homens, o que é que acontece? Ela, sempre que ela vai tanto com o outro, inconscientemente, não é propositado nem que elas fazem, mas muitas vezes elas comparam com os anteriores que tiveram. Um homem, tu tiveste com aquela, tu pegaste uma outra, pegaste outra, por norma tu vais cagar e queres ir a próxima. As mulheres não, elas comparam sempre a experiência que elas tiveram com um e tiveram com o outro e acabam com... Deixa-me acabar de falar. Deixa-me acabar de falar. Só o que é que acontece? Quando encontram alguém que se calhar depois não consegue satisfazê-la, não consegue dar-lhe aquilo que ela tinha com o outro, ela tem mais propensão a gerar frustração nela própria e a deixá-los, estás a ver? Enquanto o homem não tem tanto isso. Porquê? Porque o quê? Porque é que ela gera frustração e pensa em deixá-los? Porque não são iguais aos outros com o que ela teve. Porquê? Porque o quê? Porque não há é forma a de mesma resolver coisa. isso. Há forma de resolver isso. Chama-se comunicação. Sim, mas veja, qualquer gajo, eu digo assim, olha, até posso falar mesmo para a câmera, eu não gosto dessas merdas, mas eu posso... Qualquer gajo pode ser bom na cama e pode ser aquilo que quiser. Desde que fale com a sua própria companheira e diga o que é que eu posso fazer para melhorar.
E se ela disser é isto, isto e isto, Certo. ele de certeza que consegue melhorar ao máximo para a sua companheira. Eu não estou a dizer que ele vai ser o melhor para todas as gajas que ele tiver se eles um dia acabarem. Eu estou a dizer que ele vai ser o melhor para aquela companheira, se houver comunicação. Percebes? É a mesma coisa para nós. Sim. Nós é que pensamos assim, nós somos muito bons, nós já fodemos 3 e 4 e assim e lá. Nós temos a mania que nós só ouvimos os nossos próprios ouvidos. Bro, eu estou a falar por mim e eu também tenho os mesmos erros. Estás a perceber? Certo. Nós ouvimos só para os nossos próprios ouvidos, que é no sentido, eu sou muito bom e parto quem eu quiser e faço aquilo porque eu já tive com fulano e cicrano. Chega uma bacana ao pé de ti, Mas acaba esse mesmo pensamento contigo também forte e conjugal. feio e diz para ti, tu és muito fraquinho. E o que é que tu fazes? Como é que tu ficas? Mano, e eu digo essa bacana. O que é que tu fizes? Mano, O que é que tu fazes? eu não vou dizer nada. Não, mano. estás a ver? Não, Porquê? não, porque mas ela, deixa-me porque ela explicar. arrebentou contigo, bro. Não, Porque ela não é por terminou. causa, mano, não é por causa disso, imagina. Principalmente porque eu nunca metia com uma bacana que tivesse mais. Olha, para mim, mais do que 3 bacanas Ok. é muito. Ok, mas para ti. Para mim. Para ti. Mas- Eu não vou dizer. mas para mim- eu não vou ser hipócrita e dizer assim, na boa, posso estar com uma rapariga que tivesse. Já teve com 20 gajos. Eu não vou ser hipócrita Sim, a dizer isto de cabeça agora. Certo. Mas se eu curtisse mesmo da pessoa, se eu curtisse da atitude da pessoa, eu acho que. Mas aí já estamos a esquece. falar- já estamos Esquece. Imagina, isso é personalidade, já estou a falar de outra coisa. Mas eu estou a falar da minha personalidade. Sim, Eu estou a falar da mas minha imagina, personalidade. o ponto que eu queria chegar é, as mulheres ao serem emocionais vão sempre ligar com o homem quando têm mais vezes relações sexuais, Pronto. certo? E é o ponto que eu estava a fazer. Tu tendo traumas e seguranças de relações passadas, como elas são emocionais, ao ligar-se com um homem, não sou em condições, mas tipo, um homem que quer uma relação séria com elas, quer uma coisa para o futuro, elas vão estar com as inseguranças passadas e vão pôr todos os traumas e inseguranças nesse homem E trazem para que esse merece. relacionamento. Mas por norma elas fazem o isso. homem, ok? o homem não é emocional. O homem, quando tem relações sexuais, geralmente, eu não estou a falar em todos, geralmente não tem conexão emocional. É como tu dizes, é só enfiar e tirar. Acabou. Estás a ver? Normalmente não tem. Normalmente. Mano, eu estou a dizer. Mesmo no imagina, relacionamento, tu para criares naquele pa- momento tu- é o homem de. Tu para criar padrões de sociedade tens de ser generalista. às Porquê que vezes. então vamos mais longe. Certo. Porquê que os homens de hoje em dia Certo. não têm tanta conexão em termos emocionais Certo. como antigamente os homens tinham antigamente? Tinham? Vocês respondam porquê. Não é só para onde estou a dizer. Antigamente, respondam vocês. Antigamente, os homens, para mim, tinham mais conexão emocional, estás a ver? Para mim, tinham mais conexão emocional com as mulheres do que têm hoje. Porquê? O que é que a sociedade de hoje lhes dá imenso que antigamente não lhes dava? Não concordo com essa afirmação, mano. Sabes o que é que está a acontecer? Eu digo o quê? Hoje em dia? Eu digo o quê? Os, Eu digo o quê? os, Eu digo o quê? os homens cada vez mais Eu perdem. digo o quê? Antigamente, tu. Posso só dizer isto? Diz lá, Tu fazes uma pergunta, não queres Bro, responder? deixa eu só dizer. Já respondo. Deixa eu falar. Pornografia. Isso é que faz o homem de hoje em dia, não ter tanta conexão. Eu não vou falar de porno no vídeo, acabou aqui. Não. Porque já estamos a fazer demasiado tipo de vídeo e vamos entrar em pornografia é outro assunto completamente diferente. Bro, Não, era eu só disse para que vamos falar acabar, de porno filho. no vídeo. Mas é só para acabar. Mas eu disse que vamos falar de porno no vídeo. Mas isto é realidade, filho. Hoje em dia os homens são pouco ligados à emoção devido à pornografia, bro. Mano, mas Bro, eu discordo desse lado. Bro, Mano, eu discordo desse, mano. Isso é um ponto completamente. Tu não podes culpabilizar a falta de emoção a Bro, pornografia, mano. bro, podes sim, bro. Podes sim. Olha, senta-se. Tu Eu assim estou estás a dizer Oh, que as bro. mulheres. Estás a dizer que as mulheres são substituídas pela pornografia. E são, não bro. é. E são. Sabes o que é que está E são, bro. Sabes o que Na sociedade hoje em dia Sabes o que é são. que está a acontecer? Sabes o que é que está a acontecer? Cada vez menos os homens estão a valorizar tantas mulheres e estão a dar tanta atenção porque eles já não sentem tanto a vontade para se mostrar frágeis e para se mostrar carinhosos e dóceis. Cada vez o fazem menos, mano. Não sei É realidade. Estás a pintar O os homem- homens de uma forma que eu não sei, filho. Eu lido com homens todos os dias, filho. Eu sou homem, eu sei E que eu estou todos a os falar, homens que tu bro. conheces cagam nas Bro, namoradas eu não estou e a- cagam nas mulheres para ver porno. Não, bro. É a realidade, Não, mano. bro. Estás Diz- certo. Bro, muitos Estás deles estão em relações com raparigas e muitos deles fazem coisas a eles mesmos, estás a ver? É a ver pornografia. É por isso. Bro, e tu não por causa fazes- da pornografia já e não tu dou não atenção às fazes- mulheres. E tu não fazes o que tens a fazer, não bates uma tanhola, vou dizer assim, não bates uma tanhola porque te apetece bater uma tanhola. Tu bates uma tanhola porque tens essa dependência de ver pornografia, porque isso cria dopamina na tua cabeça Então, tu dizes 70%, assim, não tenho nada para fazer, 70% não tenho nada para dos fazer, homens da o que é que eu vou sociedade. fazer? Vou bater uma. Caparica, Tu não queres isso é um bater pensamento uma. vago. Não é, bro. 70%. Está dito, bro. 70%. Isto é verdade. Vais dizer que 70% dos homens da sociedade hoje em dia são viciados em pornografia. São.
Mas não, senta. Eu não Eu vou ter que me levantar. Não, eu tenho certeza que mas 70% da sociedade hoje em dia é viciada em Mas pornografia. imagina, tu tens, mano, tu podes ser esse ponto completamente certo, ou até mais, pode ser mais a porcentagem, até podia ser 100%. Mano, os homens de hoje em dia, ok? Não retires estão cada vez mais escondas, estão cada vez mais emotivos. E sabes porquê? Olha as palavras, puto, olha as palavras, eu tenho que censurar as sabe palavras. porquê? Está-se a trocar os papéis. Uma mulher cada vez quer ser mais masculina, quer seguir carreiras, quer seguir a carreira, quer ser mais um homem como Ok. antigamente. Verdade. Os homens cada vez estão a ficar mais emotivos, porquê? Porque já não sabem o caminho de seguir, porque as mulheres estão a seguir o caminho deles, certo? Ok. Estão a seguir as carreiras. Os lugares que eram dos homens antigamente, agora os homens já não seguem. Agora os homens estão a ficar em casa cada vez mais. Pronto, e não estou a dizer o contrário. Isso é Exato. verdade. Não é isso. Como as mulheres E estão a eu- assumir um e papel eu mais caparica. intervido na E eu sociedade, existem caparica. homens que estão a ficar mais emotivos. A E ninguém diz realidade- o contrário. Certo. Concordo plenamente com isso. Certo, mano. Mas não quer dizer que os homens, para vocês, que não são nada emotivos na relação sexual, Sim. eu acho que há homens que conseguem ser muito emotivos na relação sexual, mas que a maioria deles não é emotivo, Certo. porque desde pequeno, Certo. estás a ver, um puto hoje em dia com 10, 9 anos já vê pornografia. E eu posso-vos garantir aqui isto. Mas e cria essa necessidade de ver ali uma gaja a gritar forte e feio, dói, bate, Mas faz isto quem e é faz que aquilo mais lá. promove? Bro, Quem é que mais desculpa, promove? isto é a realidade. Mano. A bater ali na mulher e a dar tudo, bro, não quer dizer que isso seja bom ou não seja bom, bro. Não tinha nada. Não seja bom ou não seja bom. Sim. No que tu não possas bater no rabo da tua mulher, que tu não possas fazer isto e Sim. aquela coisa. Mas essa Mano, necessidade de censura ser tem macho, que existir, mano. autêntico e fazer isso na relação sexual, Certo. que a pornografia demonstra isso, Certo. faz com que hoje em dia os homens sejam muito menos emotivos do que eram, se for preciso, antigamente, que eu também, agora estou a pensar bem que se for preciso também não eram, porque não viam pornografia, mas iam para os bares de alterne, iam para essas o que eu ia coisas, dizer, é o que eu ia dizer. pronto, mas hoje em dia eu sinto que são mais do que antigamente, porque têm acesso a Mais isso muito emotivos. fácil, Então com tu muita sentes. facilidade. Ouve, Mas o que eu mais te perguntar é: emotivos. tu achas que hoje em dia os homens cada vez são mais frios com as mulheres, pura e totalmente apenas pelo seu próprio Não. pensamento e pelo vício em pornografia e por andar atrás de putas? E aí, censura a linguagem. E por andar atrás desse tipo de conteúdo. Achas que é por isso que eles criaram com as mulheres? Peraí. Foi muita informação ao mesmo tempo. Foi muita informação. Tu estás a ao mesmo dizer que os homens hoje em dia estão mais frios, que as mulheres não têm tanta ligação emocional. Tu vais dizer que é totalmente por conta dessa necessidade deles de porno e de andar atrás desse tipo de mulheres fúteis. Achas que é por conta disso apenas que isso está assim? Só muda uma coisa no discurso, não totalmente, diria regularmente, que é uma palavra completamente diferente, Certo. que é totalmente, estás a totalizar, regularmente estás a regularizar uma atitude. Maioritariamente. Tu achas que maioritariamente... já consigo aceitar. Tu achas que maioritariamente... Já consigo aceitar, com a maioria. Não concordo contigo. Já consigo aceitar. Não E consigo concordo até mais. contigo. Até digo Sabes mais. porquê? Há Porque hoje em dia... Há pouco eu disse um estudo e eu li esse estudo e por isso é que eu estou-te a dizer aquilo Hoje que eu em dia, estou a dizer seres agora. emocional, hoje em dia as próprias mulheres querem homens que sejam assim na hora do ato sexual. A realidade é essa e elas falam sobre isso. Deixa eu acabar de falar, senta-te. Porquê que tu dizes isso? Tu hoje em Porquê dia, que tu dizes isso? tu hoje em dia, Porquê que tu dizes mano, isso? tu hoje em dia, tu vês gente a ser gozada por ser emocional durante o ato sexual. Bro, Não, tu tá vês, bem. mano. E mais vezes assim, o que é então que como chama é que ser tu queres? emocional? O que é que chama Mano, ser emocional? Sei lá, Explica-me a mano. emoção. Mano, eu não Explica-me. quero ser. Eu não, Tu não sabes, filho, Não, tu eu não não quero sabes. ser explícito nesses assuntos sabes. aqui. Depois nós dois Mas falamos porque os homens não são Eu quero emocionais ser- das relações normalmente. Bro, eu não estou a dizer que não são ou não são. Eu estou a dizer é que os homens são são menos emocionais agora. Estás a perceber? Devido à pornografia e tudo o que a Não, pornografia mano, lhes mostra, não, mano. do que se for preciso eram antigamente. E eu estou a dizer antigamente porque a pornografia. Bro, olha lá uma coisa. Antigamente. eles também batiam, antigamente, mano, eles os também homens batiam, que iam mano. para esses bares daqui e da lá, Eles tinham que ter dinheiro. Hoje em dia, um gajo que não tenha dinheiro nenhum, tem acesso à internet, pega num telefone e vai ver pornografia grátis. O meu avô, Grátis, o meu filho. avô começou aos 13 anos ao bar das meninas. Como a geração de todos os meus avós. Ok, mas Mano. o teu avô tinha dinheiro. Não, Ou não tinha, dinheiro? mano, não tinha. Então mano. como é que ele ia? Como é que ele comia? Mano, tá bem, mas mano, Ah. era muito mais acessível uma prostituta lá na altura do que agora, mano. Bro, nunca fez sentido uma frase tão simples que eu tenho na vida. Os olhos comem, filho. Os olhos comem.